E aí, pessoal, todos tranquilinhos? Estamos de volta com Geografia Geral, falando hoje da geografia agrária mundial e nacional, mas dando ênfase preponderantemente na geografia mundial, falando da história, falando da sua relação ao longo de anos, de décadas, de séculos, de milênios, fazendo uma abordagem dentro dessa composição que envolve a necessidade de consumo do ser humano, ok? Então, vale a pena você pegar aí sua caneta, pegar seu papel e preparar para anotar as informações mais importantes, tá ok? Então, vamos dividir inicialmente a nossa agricultura em estágios da agricultura. Então, nós temos a agricultura arcaica, que é aquela agricultura antiga, onde sua prática utilizava força humana, força animal, que teve início por volta de 8.000 anos antes de Cristo. Então, vejamos, esse era o momento onde você tinha uma grande carência de equipamentos para você lidar na agricultura. E essa carência, ela passa também por uma variação de tecnologia, uma carência não só pela tecnologia, mas uma carência por os mais simples tipos de equipamentos, de ferramentas, de estrutura para se atrelar ao animal, para se colocar um arado, para se colocar algo para deixar o solo em condições. Então, eu acredito que nós tínhamos, inclusive, não ainda esse arado usado como ferro, usado como aço, mas usado como uma madeira forte, uma madeira pontiaguda, para você fazer ranhuras no solo, com o objetivo de deixar em condições esse trabalho, beleza? É por aí que você vai analisar. Bom, diante disso, o que nós temos de trabalhar? Temos que trabalhar o processo, de alteração, onde você tem um homem, você tem um animal, onde você atrela a esse animal, você pega aí um boi, uma vaca, um cavalo, uma égua, você pega um búfalo, uma búfala, coloca nesse animal o seu arado e você vai, então, preparar o solo. Professor, eu vou usar também o animal para fazer a semeadura, para eu colocar a semente dentro dessas ranhuras, dentro desses sulcos causados, dentro desses sulcos provocados pelo trabalho feito de preparo? Sim. Nesse momento, eu não tenho ainda, no momento da agricultura arcaica, eu não tenho ainda que me preocupar com armazenamento e comercialização. Eu vou ter preparação de solo, eu vou ter plantio do solo, mas eu não vou ter o armazenamento e eu não vou ter também o comércio disso aí. Por quê, professor? Porque eu vou usar isso aí em caráter de subsistência. Eu vou estar usando isso aí em caráter apenas de subsistência, em consumo familiar. Eu vou plantar, o objetivo é plantar para o próprio consumo. Pessoal, essa é a imagem da agricultura arcaica. Então, vejamos, eu tenho um rio aqui, esse rio vai ter o objetivo de eu fazer um processo de irrigação, eu vou usar essa água para irrigar as minhas plantações, vamos chamar isso aqui de civilização de regadio. As civilizações de regadio são aquelas civilizações que surgiram ao longo dos rios. Vamos destacar o rio Nilo, no Egito, vamos destacar o rio Yangtze-Kiang, na China, o rio Huanghe, também na China, o rio Brahmaputra, ali na Índia, o rio Ganges, também na Índia, você tem o rio Tigre e Eufrates, no Iraque. Então, essas civilizações que foram surgindo ao longo desses anos, então tinham um objetivo muito bem definido, era se aproveitar dessa água para o consumo humano, para a agricultura, para abastecer as suas casas, para os animais beberem água, para a navegação, para o transporte, para o deslocamento e etc. e tal. Então, o que nós podemos ter nessa imagem? Então, além do rio que você tem aqui para a utilização da irrigação, você tem aqui já a colheita pronta, ele tem provavelmente o trigo, já secou, ele está batendo trigo ou arroz para você ter os grãos. Aqui nós temos, mostra bem a questão do pastoreio com algumas cabeças de gado bovino, aqui levando a lenha para você fazer a fogueira, para você queimar, para você deixar
a ponta da madeira de lei pontiaguda para fazer o arado. Aqui você tem a construção de utensílios. De cá você tem um trabalho de ralar ou de triturar os alimentos. Alimento esse que já pode ser triturado aqui. E ele pode ser triturado aqui com esse pilão à mão ou usando também o monjolo. O monjolo vocês conhecem, né? O monjolo. Então, essa parte do pilão aqui, ó, esse pilão, ele está aqui e na extensão você tem uma parte de depressão onde joga água. Coloca água. Quando enche, ele sobe, derrama água e ele vem em queda livre, porque não tem mais água, e ele bate nesse pilão e vai socando. Então, tem uma variedade de coisas que você vai abordar nessa imagem da agricultura arcaica, antiga, demodê, fora de moda, fora de época, para nós, analisando o passado, né? Na época, era o que eles tinham de melhor. Segundo estágio da agricultura, é a agricultura moderna. É a agricultura que utilizava a energia a vapor e eletricidade. Então, eles começam a surgir a partir de 1850, que é a segunda Revolução Industrial. Então, você tem a primeira Revolução Industrial em 1760, a segunda em 1850, e a terceira em 1970, chamada Revolução Técnico-Científica, beleza? Então, a agricultura moderna, você passa a ter a energia, você passa a ter o vapor. Então, eu vou substituir a minha energia humana animal por uma energia de uma outra origem, bem como também o vapor. Eu posso utilizar a queima do carvão, eu posso utilizar também a queima de madeira, eu posso utilizar o carvão já pronto, carvão vegetal ou mineral para gerar energia, principalmente o vegetal, ou pode usar apenas a madeira para fazer aí a combustão e gerar energia. E tem também a energia a vapor. Tá aí a imagem. A minha imagem de agricultura moderna é exatamente esse, né? Onde você tem aí uma máquina a vapor, eu posso colocar aqui, ó, os grãos que eu vou colhendo, eu posso colocar aqui, substituir esse balaio por um arado, substituir esse arado por uma plantadeira, onde essa plantadeira vai colocar sementes no solo, né? Pessoal, só lembrando que aqui, na agricultura antiga, se eu não quiser fazer o plantio da semente como animal, eu posso usar a matraca. O que é a matraca? É aquela que vai colocando aqui, ele coloca, abre, cai a quantidade de grãos, ele continua plantando, é chamada matraca, beleza? Bom, então, nesse maquinário, eu vou poder usar o arado para preparar, vou colocar a semente armazenada em um recipiente, que lembra isso aqui, para colocar a quantidade de semente necessária nas valas, nas ranhuras ou nos sucos do solo, e poderei também usar depois a colheitadeira ou fazer uma colheita manual, tudo bem? Terceiro estágio da agricultura, é a agricultura contemporânea. Então, é aquela que utiliza meios tecnológicos avançados, com mais técnica, com mais aproveitamento do solo, com mais produtividade, mais capital, porém, com menos mão de obra. Espera aí, pessoal, vamos por parte. Então, onde eu tenho mais tecnologia? Com técnica mais avançada. Então, eu vou ter tratores, eu vou ter máquinas muito mais avançadas, eu vou ter só um homem comandando uma máquina com ar-condicionado, que tem som, etc., né? Mais aproveitamento do solo. Então, eu vou utilizar, porque na plantação moderna e arcaica, na agricultura, moderna e arcaica, eu não tinha o grau de aproveitamento que tem numa agricultura intensiva, onde cada pedacinho, cada centímetro do solo é aproveitado para o plantio. Consequentemente, eu vou ter isso aqui, ó, maior produtividade, né? Então, técnicas avançadas, aproveitar o solo com maior ênfase, consequentemente, eu vou ter maior produtividade, muito mais lucro, muito mais capital, mas muito menos mão de obra. Então, uma agricultura que utilizava, por exemplo, 10 pessoas, vamos colocar 100 pessoas plantando, eu substituo tudo isso por um homem dirigindo, conduzindo uma máquina avançada de alta tecnologia. Uma Valmet, uma New Holland,
uma Massey Ferguson, uma Steel, não importa. Então, as marcas aqui, depois eu quero receber esse patrocínio, hein? Então, as marcas são as mais variadas. Existem máquinas de altíssima tecnologia, com preços altíssimos, mas que têm uma produtividade espetacular. Essa é a imagem que o tio Márcio trouxe para você. Essa é a imagem que eu trouxe para você da agricultura contemporânea, beleza? Você viu, vamos rever. A imagem da agricultura arcaica, a imagem da agricultura moderna e a imagem da agricultura contemporânea. Então, nós temos aqueles tratores que eu te disse, aquelas máquinas de alta qualidade. Olha o arado, que diferença, né? Ao invés de você ter um arado individual, tração animal, ou de pequeno porte, trazido, conduzido, puxado, levado pela máquina a vapor, pela máquina com energia oriunda do carvão. Não, eu aqui tenho uma máquina a óleo diesel de qualidade, onde o arado ele vai ser extenso, ele vai ter aí uma produtividade muito maior. Tenho aqui também tudo uso de técnica. Eu posso ter aqui um drone para verificar a minha plantação, eu posso ter imagem de satélite, eu posso ter imagens aéreas, eu posso ter radares, eu posso ter, então, aqui um notebook, eu posso ter aqui um tablet, eu posso ter aqui um iPhone, um celular, um Android, né, um iOS, para trabalhar. Tudo isso via satélite. Observe essas imagens, tem imagem em tempo real, eu consigo controlar a temperatura do solo, eu consigo controlar a fertilidade do solo, eu consigo identificar previsão do tempo, né? Lembra que eu te falei lá atrás? Que a agricultura depende de solo e clima. Então, previsão do tempo, qualidade do solo, você precisa aumentar o pH do solo, diminuir o pH do solo. O solo está muito ácido, o solo está menos ácido. Todas essas informações, elas poderão ser coletadas por profissionais da área, jogada nesses equipamentos, para eu ter os dados precisos disso aí, beleza? Vamos passar agora, deixar de lado os estágios, e vamos para sistemas agrícolas. O sistema agrícola pode ser intensivo e extensivo. O intensivo é oriundo, é natural de países desenvolvidos, né? Principais agentes, você tem o capital e você tem o trabalho. E, claro, com muita ênfase, agentes secundários, a terra, o alto rendimento por hectare. Um hectare, ele equivale aí a 10 mil metros quadrados, né? 10 quilômetros. Então, 10 mil metros quadrados equivale a um hectare, né? Milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, hectare, hectômetro, beleza? Dentro dessas medições. Então, na agricultura intensiva, pessoal, você vai plantar muita coisa, você vai ter condições de ter uma grande produtividade num pequeno espaço, né? Num pequeno espaço de área de plantio. Então, isso aí bem avançado, natural dos países desenvolvidos. Eu vou falar aqui de um país que não é desenvolvido, mas é um país que tem uma ótima qualidade de vida, é um país que tem uma grande tecnologia, é o sul-americano Chile. O Chile, ele tem uma agricultura intensiva. Ele planta, inclusive tem 2 colheitas ano de frutas, a pera, o pêssego, a uva, a nectarina. Então você tem uma variedade de frutas aí, 2 colheitas por ano, e essas colheitas são irrigadas com água que cai das chamadas torrentes. O que são as torrentes? São o degelo das montanhas da Cordilheira dos Andes. Então, essas águas são utilizadas para irrigar isso aí, 2 colheitas ano, o que significa que a Europa acaba comprando muitas frutas do Chile, né? Comprando muitas frutas, e o Chile acaba colocando o preço que quer, porque só o Chile tem aquele tipo de fruta naquele período do ano, belezinha? Outro ponto aqui dentro da agricultura intensiva, lembrar, não devemos relacionar muito a agricultura intensiva com um país com grande extensão de terra, né? A ideia que se tem é que quando tem grande extensão de terra, você não planta intensivamente. Porque como eu tenho muita terra, por que eu vou me preocupar com aproveitar cada pedacinho de solo, né? Essa é a imagem do sistema intensivo. Observa que cada pedacinho de solo está sendo cultivado, né? Se é agricultura rica, se é desenvolvida, se é agroindústria, se visa o comércio, se visa o lucro, se visa as riquezas, né? Exportação
por exemplo, né? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o combate às pragas usando aviões, olha, pulverizadores aéreos, coisa fantástica, coisa de país desenvolvido, não é isso? Bom, o outro ponto que você vai identificar, é a agricultura extensiva, o sistema extensivo. Esse já vai para países subdesenvolvidos, né? O principal agente é a terra, pouca mecanização, baixo rendimento por hectare. Lembra-se algo familiar, lembra-se algo de subsistência, lembra algo que não visa a agroindústria, que não visa o lucro disso aí. Essa é a imagem do sistema extensivo. Observe que eu estou vendo muita terra de fora, né? Se eu estou plantando nessa carreirinha, depois só vou plantar nessa. Por que eu não planto nessa aqui também? Observe a imagem dessa. Eu tenho muita área desperdiçada aqui que eu poderia plantar, e olha essa aqui. Você não tem 1 centímetro para plantar aqui, na intensiva. Enquanto na extensiva, você já tem esse tipo de situação. Então, essa oriunda de países subdesenvolvidos. Tudo bem? Tipos de agricultura. Então, eu tenho o sistema de roça, sistema itinerante, onde, quando aquela terra não está mais boa, quando aquela terra não produz mais, eu vou deslocar para outro ponto, eu vou deslocar para outro local, abandonando essa roça, abandonando essa área e passando a utilizar outra, beleza? Agricultura ecológica é uma agricultura que você planta sem usar o agrotóxico. É a agricultura que você planta, vamos chamar de uma agricultura orgânica. É uma agricultura onde você visa a qualidade. Então, eu não vou desmatar tudo, eu vou deixar pelo menos 20, 30, 40, 50% de mata nativa. Depende das leis ambientais de cada país, de cada estado, de cada federação, de cada condado, né? De cada território, aonde você vai deixar, então, a área verde, mata nativa, aquela área de preservação, né? E vai plantar na outra, sem usar agrotóxico e sem agredir o meio ambiente. Então, você tem uma agricultura, vamos chamar de agricultura, uma agricultura que preocupa com o meio ambiente, né? Vamos chamar de agricultura que evolui pensando nas gerações futuras, né? É uma agricultura, vamos chamar de uma agricultura responsável, né, pessoal? Sistema de jardinagem, riscicultura irrigada. Aí vem a memória, sabe por quê? Vem a memória o Sudeste Asiático, né? Vem a nossa memória a Tailândia, o Camboja, o Vietnã, o Laos. Vem na nossa memória a agricultura plantada com terraceamento, né? Ao plantar com terraceamento, você vai utilizar a plantação em costa de elevação. Por mais que nós tenhamos uma agricultura para ser plantada em território, em relevo acidentado, com topografia acidentada, mesmo assim eu vou conseguir plantar. Por quê? Porque eu vou plantar utilizando a curva de nível. Eu vou usar, então, o terraceamento. Ele lembra aquela escada que você planta, né? Muito comum também no Japão, em países que têm pouca área para se plantar, e as áreas que você tem são de relevo, né? Então, você vai poder usar também, muito embora pode ser usado também a riscicultura irrigada em área de planície, no sistema de jardinagem, não só no sistema de terraceamento. Empresa agrícola é aquela que você já planta visando a transformação. Acontece algumas empresas que compram já o tomate para produzir o ketchup, para produzir o molho de pimenta, para produzir o extrato de tomate, para produzir o refogado de tomate, e etc. E tal. Isso pode acontecer com trigo, que já planta o trigo, já visando a farinha de trigo e os seus derivados. Então, tem várias matérias-primas plantada inicialmente, vamos chamar de setor primário, que vai para a indústria, setor secundário, já comercializa, que é o setor terciário, beleza? E lembrando que o quaternário é o setor de pesquisa. Então, tem toda uma sequência de procedimentos dentro desse ponto de análise, beleza? Plantation. Plantation são aquelas agriculturas onde visam comércio, onde visam lucro. Você vai plantar já visando a exportação, né? Já visando a exportação. As plantations, você vai plantar produto de alto valor comercial. Plantation mais antiga,
Então, você tem mão de obra. Plantation, mais recente, aí você já vai ter máquina. Então, são aquelas agriculturas onde visa a exportação. Só vou plantar produto de alto valor comercial. Vou usar técnicas avançadas. Vou usar tudo que vai fazer com que eu tenha. Geralmente, a plantation, ela não vai ter uma chamada agricultura ecológica, uma agricultura sustentável. O que é uma agricultura sustentável? É aquela que planta, todavia, mas, porém, contudo, entretanto, pensando sempre nas gerações futuras, beleza? Então, não tem nada a ver. A Plantation, a última coisa que a Plantation vai pensar é na sustentabilidade do local. Ela vai visar lucro, ela vai visar exportação, ela vai visar ganhar dinheiro, ok? Aí a jardinagem, como eu disse, ele pode ser plantado em planície, área de planície ou área de terraceamento, que também tem essa área alagada, tá? No terraceamento você vai, inclusive, aproveitar a água da chuva para evitar erosão, curva de nível, evita erosão e aproveita, tem um grande aproveitamento dessa água. Sistema de jardinagem muito, mas muito comum no Sudeste Asiático. Eu já falei isso aí para você. Olha o terraceamento. Lembra dele? Que eu te falei? Então, professor, não é porque eu tenho... Olha lá embaixo, olha lá embaixo, olha aqui em cima, olha lá embaixo, mediano aqui em cima. Vai subindo, vai subindo. Olha as escadinhas, olha as escadinhas. Olha aqui mais embaixo. Tudo plantado, pessoal. Aí chove, água é retida aqui, tem aqui na borda, eu posso colocar algo mais alto para preservar essa água. Passou por cima dessa barreirinha, vem para cá, vem para cá. Então, note que eu peguei um terreno acidentado lá embaixo, área baixa, área alta. Peguei um terreno acidentado e trouxe para cá e me deu uma condição legal para o plantio, beleza? Então, são situações que você vai analisar. Terraceamento, um relevo acidentado para você identificar. Olha essa agricultura que legal. Pessoal, esse tipo de agricultura aqui, ela pode ser trabalhada como, professor? Bom, nesse caso da agricultura, eu vou trabalhar uma caracterização de quê? Eu vou trabalhar, nesse caso de agricultura, uma caracterização de ponto de referência, né? Eu vou ter um ponto de referência para o trabalho agrícola, de plantação, moradia. Olha o tipo de agricultura que eu falei para você, tá vendo aí? O homem com seu arado manual ou com uma semeadeira puxado pela tração animal, tudo bem? Aqui eu tenho uma New Holland, uma Massey Ferguson, uma Stihl, né? Olha aí, uma máquina caríssima, é uma outra forma. Aqui eu tenho já, aqui eu tenho a área alta, área baixa, a moradia. Professor, eu posso ter aqui já na área dos silos? Porque eu falei para você que não tem armazenamento lá, na arcaica. Na agricultura contemporânea, eu tenho que preocupar com mais um passo. Preparo do solo, plantio, colheita e a armazenagem. Eu tenho que armazenar no local de qualidade. Então, que mostra bem isso aqui. Tem que ter a via para deslocamento, eu tenho que ter a via para levar meus produtos, via um carro que pode estar parado por aqui, não é isso? Então, tem toda uma situação. Observe que aqui eu deixei algumas áreas, algumas matas nativas, deixei. É importante deixar a mata nativa. Tudo isso tem a ver, né? Então, uma agricultura mais rudimentar, ou mais avançada, e aqui você pode tanto rudimentar quanto avançada, e quanto da característica de estágio moderno, belezinha? Então, é uma imagem bem interessante para você. Transgênico. Quando se trata de transgênicos, quantidade de transgênicos, 20 e 30, né? Quando se trata de transgênicos, eu tenho aqui todos os alimentos de origem vegetal ou animal que passam por qualquer alteração genética, passam a ser considerados alimentos transgênicos, pois a combinação de diferentes organismos que não ocorreria de forma natural, acontece através dessa manipulação feita no laboratório. Por exemplo, eu quero melancia sem semente. Eu quero uma melancia onde ela não seja vermelha. Não é isso? A polpa dela não seja vermelha. A casca deixa ela verde. Mas eu não quero vermelha, eu quero amarela. Eu quero laranja. Pode ser feito isso, né? Eu quero um tomate que demora mais tempo para amadurecer. Eu quero um tomate
onde tem a casca mais grossa, onde tem a mais fina. Eu quero um produto que a praga não vai atacá-la. Eu vou alterar geneticamente o produto, aonde não vai ser atrativo para a praga, e por aí vai. Então, são situações que você deve analisar. Professor, os alimentos transgênicos variam de um país para país. Tem país que é proibido, tem país que pode, tem país que intensifica, tem país que 90% dos produtos são transgênicos. A questão dos transgênicos, em muitas localidades, essa ideia ainda está sendo amadurecida, beleza? Então, eu coloquei essa imagem para você identificar os transgênicos sempre alterados geneticamente, e aí você tem toda uma pesquisa. Eu quero destacar que a Embrapa no Brasil, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, né? Vamos analisar essa situação. Então, a Embrapa, tem a Embrapa arroz e feijão, tem a Embrapa hortaliça, tem a Embrapa soja, tem a Embrapa milho, tem a Embrapa trigo, tem a Embrapa escambau. Depende da região, depende da região. Se eu vou na Bahia, eu tenho Embrapa mandioca. Se eu vou para Goiás, se eu vou para os arredores de Goiânia, eu tenho a Embrapa arroz e feijão. Então, se eu vou para o sul, eu tenho Embrapa trigo. Não é isso? Então, nós temos vários escritórios, por exemplo, da Embrapa no Distrito Federal. Entre elas, a Embrapa hortaliças, porque você tem vamos chamar de um belt, né? Um green belt, belt verde, na produção de hortaliças, ali nos arredores do Distrito Federal. E outras também, do arroz, e por aí vai. Então, a Embrapa acaba tendo um trabalho importante, teve um trabalho importante no combate à fome dentro daquele programa de governos petistas, onde trabalhou a questão do combate à fome, né? Aí outros mantiveram depois também. Então, transgênicos, organismos geneticamente modificados, né? Podem resistir a pragas intempéries climáticas, meteorológicas, potencializar o poder nutritivo. Você pode colocar um poder nutritivo maior. Uma laranja que não é transgênica e uma que é transgênica. Essa tem mais vitamina C do que a outra. A outra eu vou colocar muito mais vitamina C nela. Vai depender da necessidade. Potencializar o poder nutritivo. Então, o objetivo é alimentar melhor, é alimentar com qualidade. Polêmica, são muitas. Muitos acreditam que faz mal, muitos acreditam que tem anabolizante, muitos acreditam que tem isso, tem aquilo, né? Então, quando se trata de animais, a questão do anabolizante ela acaba sendo forte, a questão de alguns produtos que podem fazer mal à saúde. Então, a polêmica, ela existe e existirá sempre. Salinização e irrigação. A irrigação é uma prática agrícola muito antiga, né? E bastante utilizado no mundo inteiro, principalmente nas regiões tropicais em que predomina o clima quente e seco, como, por exemplo, o semiárido nordeste brasileiro, cuja taxa de evapotranspiração excede a de precipitação fluvial durante boa parte do ano. Então, pessoal, há uma necessidade. Nem sempre a água subterrânea, a água de lençol freático, a água que está no subsolo, porque a que está no solo, rio, lago, represa, é água de superfície. E a água superficial? Então, tem muita água superficial que é salobra, tem salinidade. Não é isso? Então, você passa a ter que utilizar a irrigação. Pessoal, nós vamos parar por aqui, então, né? Vamos chamar essa de Agricultura 1. Depois nós vamos trabalhar também a Agricultura 2. Vamos trabalhar outros questionamentos com vocês. Vamos falar mais da agricultura. Temos muito tema de agricultura para trabalhar. Produtos internacionais, tem produtos que são conhecidos do mundo inteiro. Então, vamos trabalhar muito mais disso aí. Eu acho que vale a pena você chegar em casa, você ler mais. A agricultura é um tema polêmico. Trata da alimentação, trata de aumentar a caloria. As calorias que vamos adquirir é exatamente isso aí. Cuidado, se tem gente passando fome, não é que falta comida, não. É que há uma má distribuição, beleza? Há uma má distribuição, muitas pessoas não têm acesso às comidas. É comum você ter pessoas desnutridas, pessoas com caloria próxima a zero, pedindo esmola do lado de um supermercado, que tem muita coisa lá dentro. Então, cuidado. A fome no mundo não é porque falta comida, não é porque falta grãos, não é porque falta cereais, não é porque falta raízes, não é porque falta frutas, verduras, legumes e folhas. Não. É por falta de acessibilidade. É a má distribuição que existe ali, belezinha? Por hoje é só. Beijo muito carinhoso, pessoal. Fique com Deus e até a próxima aula.